sinais que ele vai testar o time. Né? 3 zagueiros, a forma diferente de jogar, algumas movimentações. Mas eu acho que agora tem a parte do treinador, mas os jogadores precisam dar uma resposta. Os jogadores precisam entender o que precisa ser feito para mudar. Eu acho que assim, o treinador ele vai te ajudar. Ele te coloca lá, ele te dá o posicionamento, ele vai tentar minimizar a quantidade de quilômetros que você vai correr, a possibilidade de você pensar melhor, porque as questões táticas influenciam muito nesse sentido. Mas os jogadores precisam entender. Primeiro, o momento do Flamengo. Né? Esse momento não é para você achar que eu vou entrar e vou ganhar a qualquer instante. Não, você tem que correr do primeiro ao último minuto com intensidade. O Vasco vem babando. Mas 300 por hora. Né? Olha lá como é que é. Seu vizinho te ligou? Seu vizinho? Não, a rapaziada tá muito empolgada lá no Rio. E aí, o que eu acho, William, também, é que o Vitor Pereira vai ter que encontrar soluções para esse Flamengo. Porque a gente está vendo que as novidades, que, teoricamente, o Everton, o movimento do Arrascaeta, o Gabigol, que, no meu modo de ver, os papéis estão se invertendo e eu acho que isso o Flamengo perde. O Gabigol tem que ficar próximo à área, o Gabigol não pode ficar lá atrás para tentar armar o time do Flamengo. O Gabigol não é armador. Mas ele dá aquele passinho em diagonal pro Pedro. Agora está entrando, acho que já foram 2 gols assim. Pô. Não, agora está entrando. Mas daqui a pouco, William, já não vai entrar mais porque os caras já vão entender como é que funciona. Entendeu? Então, assim, o treinador precisa acelerar isso. Mas nesse momento, os maiores pressionados, que o Vitor Pereira já está com, né, aviso prévio até o Carioca. Os jogadores... É aviso prévio, né? Pelo menos o que eu estou lendo... Dá para derrubar esse aviso prévio só ganhando, né? Pelo menos o que eu estou lendo e assim, conversando com fontes e tal, é que o Carioca é o que vai decidir. O Carioca. Ganhou, beleza. Perdeu, caiu. Perdeu, caiu. Que planejamento. Vai lá. Tudo bem, segue lá. Eu acho isso. Acho que os jogadores, nesse momento, precisam entender o que é necessário para mudar. Mas se você não vê isso dentro de campo, já é uma outra coisa. Você falou, interessante. Tem duas coisas aí nesse clássico para a gente analisar, mas antes vamos ouvir o próprio Vitor Pereira e o Pedro Raul. Deixa eu falar uma coisa, Pedro. Vem cá. O Giroud? Falar uma coisa pra você hoje, Giroud da Colina. Vou falar uma coisa pra você. O rapaz é bonito. Mete 2 gols, perde 3, 4, ali contra o Trem, contra o Boa Vista, contra a Portuguesa. Contra o Flamengo, mesmo nessa fase aí, contra o Flamengo, não vai chover oportunidades no teu... Não vai cair um monte no colo pra perder 3 e fazer uma. Talvez vai rarear. Aí quando chegar, filhão, tem que, tem que encaixar. Se não, aí o torcedor já volta a pegar no pé. Tem que afinar o negócio, hein? Não é o Trem, hein, Pedro Raul? Não é o Boa Vista. É o Flamengo, hein? Vamos ouvir os dois aí. É uma pré-época que se vai quase como mudar o pneu do carro em andamento, não é? Nós estamos a tentar criar determinado tipo de jogo, um jogo que neste momento eu já vejo que começa a ser visualizado, começo a ver muita coisa nesse jogo, no tipo de jogo, e vamos continuar porque temos já um clássico para ganhar e um clássico para dar uma resposta que é preciso dar uma resposta competente. A gente chega de 3 resultados positivos. Eu acho que a gente vem numa crescente na competição, nesse início de ano. Mas é um clássico, é um jogo diferente, é um jogo à parte, é um jogo que envolve muita coisa. A gente tem que entrar muito preparado, tanto taticamente quanto fisicamente e mentalmente, porque é um jogo diferente, não tem como negar. É isso aí que ele está falando, mentalmente, principalmente o seu Pedro Raul, que acho que é boa contratação, precisa acertar mais. Pensando em desempenho com derrota, né? Sabe aquele jogo, se joga bem, mas a bola não entrou, 1-0, o adversário foi e fez. É correto afirmar que se o Vasco perder, mas desempenhar bem, o torcedor, claro, vai ficar triste, ninguém gosta de perder, mas vai olhar e falar, pô, o time tá crescendo mesmo, olha lá, fez um jogo ali com o Flamengo, pau a pau, teve chance e tal, outro Vasco, outra pegada. Vai ter uma boa impressão. E o lado do Flamengo, é correto afirmar que
um bom desempenho. Você olhar o Flamengo e falar, caramba, rapaz, foi o melhor desempenho. Mas perdeu. Aí o resultado vai pesar. O Flamengo está em busca, porque se fala muito do desempenho também. O Flamengo está em busca de resultado e não importa o desempenho. O Flamengo é difícil, porque ele teve resultado e mandou embora. Pois é. Na segunda-feira, desculpa, se eu não me engano, acho que o debate do Linha... Você estava no Linha de segunda, não estava, Bu? No Linha de passe, segunda-feira. O debate era justamente esse. Não, mas se apresentar desempenho amanhã, desempenho basta, resultado, não teve nem desempenho, nem resultado. Ali é um jogo de título. Mas é que eu acho que ainda está valendo. O Flamengo pode ser campeão da... Ainda está valendo. Eu estou com o Zé. O Vitor Pereira ele precisa demonstrar soluções. Ele precisa mostrar que algo que ele está tentando funcionou. Algo que tem a digital dele está começando a fazer efeito. Para pelo menos dar aquele suspiro de não, calma, vai dar certo, mas demanda tempo. Porque, e se der esses sinais, mas não ganhar o jogo? Então, mas só que não é o caso para esse jogo, porque é um Flamengo e Vasco. Ele precisa vencer. Se ele tiver um bom desempenho e perder para um Vasco em evolução, jogando bem, que é capaz do Flamengo fazer um bom jogo, o Vasco hoje, que pelo menos joga bola, a partir de 2023, acaba achando um gol, é um clássico, pode acontecer. O bom desempenho não basta, porque o que vai ficar é, rapaz, o cara perdeu os 3 torneios e ainda tomou uma piaba do Vasco, que não competia com o Flamengo há não sei quantos anos e agora... Então, assim, para o fim de semana, querendo ou não, o planejamento do departamento de futebol do Flamengo é tão errado que agora está importando o que vai acontecer no estadual. A gente está batendo essa tecla aqui durante a semana. Então, é o resultado contra o Vasco, é o resultado de uma semifinal, é o título que tem que vir, se não vier o título do estadual. Eu tô com o Zé, não é que a gente queira, mas está lá carimbado já, o documento está pronto, sabe? Então, infelizmente, o planejamento foi tão errado que para esse fim de semana não tem nada a ver com desempenho. Até porque o planejamento do futebol do Flamengo tem muito a ver com desempenho, né? Tem a ver com o humor de torcida, o que estão achando, o que as pessoas mais próximas estão falando. Não tem a ver com desempenho. Não tem a ver mesmo com desempenho, então, porque... Tem que ganhar. Tem que ganhar, William. Tem que ganhar para segunda-feira o pessoal chegar no Ninho do Urubu para treinar em paz. A verdade é essa. Não é, pô, jogou uma bola senão do já caramba. vai ter furdúncio lá na porta, eu vi um trabalho de aproximação. Ganhou de 0-0, eu vi um trabalho de aproximação, uma evolução, um posicionamento da linha defensiva, mas tomou aquele gol no finalzinho e perdeu. Um abraço, mano. Esquece. Um abraço. É Vasco e Flamengo. Desculpa pra te interromper. Nada. O Bubu deve ter a memória melhor do que a minha. Vocês lembram quando o Tite perdeu pro Tolima? Claro. O jogo seguinte, acho que foi contra Palmeiras. Palmeiras foi contra o São Paulo. Palmeiras. 1-0 pro Corinthians. Foi dominado pelo Palmeiras, mas teve 2 chances de gol, meteu um gol, ganhou o jogo. Eu tava nesse jogo. Foi jogo de segurança. Porque o Corinthians jogou lá atrás. Foi. Jogo de segurança, precisava ganhar. Júlio César fechou o gol. Jogo. Esse jogo Vasco e Flamengo é o jogo de segurança do Flamengo. Pode jogar mal, mas precisa ganhar. Não tem outro resultado. Acho que nem empate jogando bem salva ali, William. Salva, que eu digo, o ambiente para segunda-feira, não é salvar emprego, não. Salva o ambiente para segunda-feira, que eu acho que é o que a gente está debatendo aqui. É sempre o melhor clube do mundo da última semana, né? O melhor trabalho do mundo da última semana. Se o Flamengo... Enquete, você acha que o importante é o resultado ou o desempenho? Comente aqui, galera. Eu acho que o resultado é mais importante para este momento. O Flamengo precisa vencer ou vencer. Se o Flamengo não ganhar o leu lá, o bicho vai pegar? Na segunda-feira de manhã? Já não tá fomentando nada, é o que a gente conhece. Já estava empatando. Ficou muito emblemático na narração do Paulo. Já estava empatando, ia perder o título nos 90 minutos. Como é que estava ali, antes do gol, terça-feira? Nossa, time sem vergonha. Time sem vergonha. Não é mole não, o Carioca virou obrigação. Não é. Então, esse é o ponto. E aí vai cantar, isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, né? Que eles falam respeito, comprometimento. William, o Flamengo, ele só tem a perder nesse clássico. A vitória é obrigação, não vai encher barriga de ninguém, ninguém vai chegar segunda-feira achando que está tudo certo. Até porque o próximo se ele empatar ou perder para o rival, sabe, o caldeirão vai ficar daquele jeito que a gente conhece, no Ninho, na Gávea, como queiram. Agora, o Flamengo se colocou nessa situação. E aí o Flamengo não é o Vitor Pereira, que eu acho injusto falar o Vitor Pereira se colocou nessa situação por falta de trabalho. O Flamengo se colocou nessa situação. E ele se coloca nessa situação há muito tempo. Há quanto tempo o Flamengo não vem jogando bem? Não é de 2023. O Flamengo não vem jogando bem. Se a gente puxar aqui, a ida para a final da Copa do Brasil já é... Eu não acho que o Flamengo jogou mais na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. No segundo jogo. O Corinthians teve bola para ser campeão, não tendo tido Fagner perdido. Teve bola para ser campeão no tempo normal. O Flamengo tem problemas, até o zagueiro do Pedro Henrique ser expulso na final da Libertadores, faz 1-0, não é... Tanto é que todo esse debate que leva ao fica ou não fica do Dorival. Exato.
O Flamengo joga contra o Vélez, né? Aquele 4x0 foi... Mete 4x0 na... Buenos Aires. Em Buenos Aires. Grande atuação. Ali Você estava lá. Estava lá. Ali foi uma grande atuação. Já traz a coisa para cá resolvida. Brasil e Argentina, o Flamengo fez. Ainda assim põe os fez um titulares. amistoso de luxo aqui. Então, assim, tem muito tempo esse debate o Flamengo, não é o Vitor Pereira. Então, o Flamengo se colocou nessa situação. Porque se você pega para virar, você pega na virada do ano e fala, vai ter um Flamengo e Vasco, no início de março ali, que, meu amigo, se não ganhar... O cara fala, não, calma aí, esse time é para estar disputando o Mundial, estão falando de Real Madrid, estão falando de clássico do estadual. O estadual vai ser ali um laboratório, Vasco dando a vida, porque eu acho que mexe sim com o orgulho do torcedor, investimento, novo momento, um clássico contra o maior rival. Agora virou também esse peso para o Flamengo. É interessante pelo ambiente. O clássico voltou a ter esse peso. O vascaíno na expectativa de que pode enfrentar o Flamengo, e o rubro-negro naquelas que, meu amigo, não posso perder para o Vasco. Já estou tomando muito. O Vasco tem condições de fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo? Tem. Contando aquela história do de igual para igual. Hoje tem. Posso colocar uma pergunta para a mesa? Não, para o Bubu. Direto para o Bubu, vai, que é a vez dele aqui. O Vasco, os torcedores do Vasco estão confiantes no jogo por causa do futebol do Vasco ou por causa do Flamengo? Excelente pergunta. Vai. A resposta é as duas coisas. As duas coisas. Porque ele vê um rival cambaleando, um rival muito forte, mas com um técnico questionado, com alguns jogadores que não estão na melhor forma física. E o jogo é muito físico, né? O Vasco pode superar, né, nesse aspecto. Tecnicamente, o Flamengo é superior. Na parte física, o Vasco acho que pode levar melhor. O Vasco vem de 3 vitórias seguidas, uma delas em clássico contra o Botafogo. Tudo bem que o Botafogo teve 2 expulsos. O André já foi inscrito, né? O André pode jogar, acho que vai jogar, né? O Barbieri... Convocado, André, agora? O convocado, jogador de seleção. Depois de muito tempo, o Vasco tem jogador de seleção. Quantos conta isso aí? É porque ontem estava nesse debate rapidinho, Bubu, agora ele praticamente atinge. Então, eu pensei nisso na hora da convocação. Será que vale a pena? Porque o jogador que vai jogar Mundial Sub-20, não vai ficar muito tempo e tal. Só num jogo, se ele for bem nesse jogo, imagina 1x0 gol do Andrei. O torcedor do Vasco já tá pago. Pode ir pro Mundial Sub-20 depois, tá? Já é um jogo muito especial. Verdade. Então, o Barbieri começou a acertar o time depois de um campeonato carioca ruim. Ele tem utilizado nos clássicos o sistema de 3 volantes. Eu acho que ele vai fazer uma marcação forte para tentar travar o Flamengo e pode conseguir. Pedro Raul pode fazer gol, pode perder gol? Pode, mas se ele conseguir pelo menos manter a médiazinha e guardar um... Não, sim. E não é que o Pedro Raul tá horrível no Vasco, não é nada disso, não. Ao contrário, você pegar uma quantidade de gols, assistências até que ele tem dado, ok. Mas ele tá perdendo muito gol. Esse é o ponto, ele perde muitos gols. E no jogo contra o Flamengo, por pior que seja a fase do Flamengo, conturbado, pressão, etc., cara, não vai ficar chovendo oportunidade para ele perder uma, perder 2, perder 3, aí na quarta ele acerta. Talvez ele não tenha nem 2, nem 3. O Alex Teixeira melhorou muito o rendimento dele, tá jogando bem, que a torcida do Vasco esperava há muito tempo. Teixeira Gabriel Peck também tá o se Léo firmando. bem na zaga. E pode ter, e essa questão dos erros, né? Uma também. Porque contra o Flamengo, contra o Trem, ele teve acho que 10 oportunidades. Eu não sei, não lembro quantas foram, mas foram. Ele teve um trem de oportunidade. Chegou a 10, mas 10. teve o trem, teve o o vagão, teve... eu acho que foi isso. E ele perdeu muitas. E fez o mais fácil, né? Que a bola bateu. E eu lembro que a gente tinha comentado aqui, eu comentei, falei assim, esse gol, essa perda, né, desses gols, contra o Trem não vão fazer falta. Agora, contra o Flamengo, se ele perde e o Flamengo faz 1x0, ele pode sair... Fica marcado. No jogo ali fica marcado. Vocês lembram, ano passado, quem foi um jogador que não conseguiu jogar e ficou marcado pela torcida do Vasco? Eu não sei que... Conseguiu jogar? Não lembro. Ano passado, jogador marcado teve muito, hein? Não, mas teve um que... Quem fazia agora só o volante? Mas teve um, eu peço desculpa. Eu gostava do Figueiredo da base. Ele teve um problema, ele teve num jogo que perdeu e aí ele foi culpado. Não, esse jogador é culpado. Naquele momento, no finalzinho do ano, que o Vasco sobe, não sobe. Eu não lembro. E a torcida pegou de mão nele, pegou... Eu não lembro. E o Pedro Raul pode se tornar isso nesse sentido. Eu acredito que não. Eu acho ele bom jogador. Ele é bom jogador. Não, sim, é muito bom jogador. É que tá perdendo muitos gols, é bom mesmo. Ele tem que aprimorar essas finalizações. Se ele fizer... De repente é mais tranquilidade, enfim. Se ele fizer, William, sei lá, metade dos gols que ele perde, no meio do ano ele está indo embora. Porque o Vasco vem criando boas oportunidades. O Vasco hoje é um time que joga. O Vasco vem criando boas oportunidades. Você imagina, todos os jogos ele faz 2, 3 gols, 2 gols, porque ele tem chances de fazer, tem no mínimo 2. 2 gols. Aí você olha as características, centroavante alto,
forte, se movimenta muito, serve como pivô e sabe jogar. Não é aquele centroavante durão. Não, ele é bom jogador. Sim. Os times da Europa estão procurando o que hoje? É verdade. É. Entendeu? Ele tem o biofísico da Europa. Então, se ele conseguir marcar gols, bom, 6 meses Não, ele se ele tá indo conseguir embora. fazer esses gols todos, Sim, o torcedor do Vasco também nem quer que ele vá embora. Você Pelo imaginou amor de Deus, contra dá o um Trem, jeito aí, ele fica com faz esse homem 6 aí. gols. Que dilema, hein, Zé? Que Se dilema. fizer muito gol, vai embora.